Fala galera, mais um vídeo e hoje sobre a estreia da semana e quiçá, tá? Podemos estar diante de um dos grandes filmes do ano, que é Pecadores, o novo filme do Ryan Coogler, estrelado aí pelo Michael B. Jordan, mais uma parceria, né, entre o Ryan Coogler e o Michael B. Jordan. Se eu não me engano é o que? É a quarta, Creed, Fruitvale Station, Pantera Negra e agora Pecadores. Talvez tenha até mais algum no meio do caminho que eu deixei passar. Mas, falando especificamente sobre Pecadores, é uma mistura muito interessante entre drama histórico, filme de vampiro e musical, muito bem banhado pelo blues do sul-americano. E é justamente desse ponto que eu parto. Né? Mas antes, a história do filme. Né? Ele conta a história de dois irmãos gêmeos, Fumaça e Fuligem, em português, que são ambos interpretados pelo Michael B. Jordan, e eles voltam para o Mississippi depois de um período em Chicago e decidem abrir um clube de blues, né? Inclusive o nome é Clube de Blues, né? Que obviamente e naturalmente o público buscado eram as pessoas pretas da região em uma época pouco após o fim da escravidão, se eu não me engano, 60 ou 70 anos após a abolição da escravidão nos Estados Unidos. Mas ainda tem ali, né, um esquema muito próximo da escravidão, né, em que as pessoas moram nas fazendas, tem até uma parada do dinheiro, né, de como eles recebem, os trabalhadores pretos eles não recebem em dólar, muitas vezes, né, recebem em moedas de crédito para gastar em compras, por exemplo, que seria tipo um ticket de refeição, só que se você recebesse só ticket de refeição e nada de dinheiro. Então eles decidem abrir esse clube de blues, e aparentemente tudo estava dando certo até a noite virar uma espécie de drink do inferno, né? Fazendo aí uma referência que, cara, pra mim é sim uma referência do Ryan Coogler, entre tantas referências que ele mistura ali. Um Drink no Inferno, que é o filme do Robert Rodrigues, provavelmente é uma delas, né? Até, então, traduzindo, pra quem nunca viu um Drink no Inferno, até um grupo de vampiros decidir atacar o local por um motivo específico, e transformar a noite numa grande matança sanguinária, né? E aí é onde o filme faz essa virada. E talvez essa crítica tenha pequenos spoilers. Nada muito grande, mas talvez eu dei algumas pistas de coisas. Só deixando esse aviso logo de cara. Não vou falar nada sobre fulano morre, fulano não morre, mas acho que vale deixar esse recado, né? E aí eu vou começar justamente falando sobre o blues, que é o ritmo que banha tudo isso. O blues, o próprio nome já diz, né? A tradução de blues tem uma ligação com depressão e com tristeza. E o blues ele nasceu da tristeza, né? Da tristeza gerada principalmente pelo aprisionamento de uma raça inteira, pelo pecado de não ser a raça dominante, né? E ali também existe até uma relação com o título. E então ele é um ritmo que ele é muito banhado em dor e ancestralidade, sabe? Só que por conta de todas as histórias e de tudo que aconteceu com o blues, ele acabou se tornando um símbolo de liberdade. Então é um ritmo que sai desse lugar de dor e ancestralidade para se tornar um símbolo de liberdade. E eu acho que são essas as três palavras que para mim marcam Pecadores do começo ao fim: ancestralidade, história e liberdade. Porque são essas coisas que transformam aquelas pessoas, né, tanto os irmãos quanto o público do bar como um todo, né, a população preta do sul do Mississippi, que transformam todos eles em alvos, tanto para os horrores do mundo real, e o filme fala sobre Ku Klux Klan, tem uma ótima cena de racistas sendo assassinados, que é deliciosa, mas também de horrores do mundo sobrenatural, né, então a gente vai ali para os vampiros. Então, de um lado, nós temos brancos que não aceitam a ascensão e a vida daquelas pessoas. Do outro, temos vampiros que precisam dessa vida e dessa música cheia de história. E isso, de fato, é um ponto. Para se sentirem livres, né, os vampiros. É muito interessante como o filme trata esse ponto, né? Porque são seres imortais, de almas aprisionadas, mas que eles têm algumas soluções para se sentir livres. E a música é uma delas no filme. E no meio disso temos pessoas pretas e renegadas que precisam encontrar também a sua forma de liberdade. E o Ryan Coogler filma tudo isso. Esse eu acho que pra mim é um outro
ponto gigantesco desse filme, ele filma tudo isso com muito tesão. Ele tem tesão pelo filme, o Michael B. Jordan claramente tem muito tesão pelo filme. Todo mundo que está envolvido tem tesão pelo filme. Então, quando eles matam vampiros, tem tesão. Quando eles transam, tem tesão. Quando eles cantam, é um filme que ele é muito... Ele tem desejo o tempo todo, sabe? E isso mantém o olhar do espectador preso no filme, porque não é um filme que ele aceita que ele seja menos do que estiloso e poderoso, sabe? Em nenhum momento. Então eu acho que isso é muito interessante, sabe? Eles estão ali em um lugar construído por eles, para eles, e eles querem a sensação é de que eles querem viver aquilo ali ao máximo, como se fosse o último dia e talvez para alguns seja, né? Mas essa que é a sensação, sabe? É tudo vivido ao máximo, sempre com muito tesão, com muito desejo, e a câmera também se aproveita muito disso. E também é muito interessante lembrar que no meio disso tudo, de todo esse tesão, tem uma comunhão muito forte com as raízes, com o povo. Como eu disse, né, eles estão nesse lugar construído por eles e para eles. Então eles estão cercados por pessoas que os tornaram quem eles são e também por pessoas que vão continuar carregando esse legado. Isso vale para o blues e também vale para a raça, de certa forma, né? Legado acaba sendo uma palavra também muito importante, em segundo plano, mas muito importante para o filme em dado momento. Mas vamos voltar para aquelas palavras iniciais, que é a ancestralidade, a história e a liberdade, porque, curiosamente, ou não, né? Eu não acho que seja coincidência, na verdade, e essas três palavras elas estão muito presentes na carreira do Ryan Coogler como um todo. Então esse filme ele acaba sendo uma síntese do que ele enxerga de cinema, fazendo ali filmes com muita cara de blockbuster, após Fruitvale Station, que é um filme bem independente, né? Ele já vai para Creed, Pantera Negra, ele evolui muito rápido na carreira dele. Então, é, ele faz o cinema que tem muita cara de blockbuster, mas tem esse espírito independente e que fala sobre esses pontos, né? Como eu disse, né? Fruitvale Station, Creed e Pantera Negra, vamos pegar esses três só para usar como exemplo. Eles falam sobre os medos das pessoas pretas, eles falam sobre as dores das pessoas pretas, falam sobre ancestralidade, falam sobre o desejo de ser livre, sabe? E isso tá não só nas tramas, como também na encenação. E Pecadores não é um filme diferente nesse ponto. Apesar de parecer um filme diferente, né? Porque a gente nunca viu Ryan Coogler fazendo um filme de terror, um filme tão sanguinário assim. E de fato tem alguns momentos em que ele usa o gore de forma muito interessante. Então ele destoa um pouco em termos de cinema de gênero, mas só que em questões temáticas não. Ele é um filme que ele tá muito conectado com o Ryan Coogler. E aí, por fim, né, para falar pela última vez, né, a terceira vez para pedir música sobre essas palavras, essa trinca de ancestralidade, história e liberdade, ela acaba sendo a âncora de Pecadores em todos os momentos. Momentos bons e momentos ruins. Então ela pode ser a âncora para um plano de sequência maravilhoso, que mistura passado, presente e futuro em dado momento do filme. E não é porque é um plano de sequência complexo. Ele é um plano de sequência relativamente simples, mas que ele tem um significado e uma força. A forma como ele usa a música nesse momento, e a música é um ponto alto do filme, né? É um filme de blues, mas não só isso, tanto a trilha original, ele vai pro rock em dados momentos, ele vai pro hip hop. A mistura de ritmos aqui é muito forte. E um pouco disso vai até para pro colo do Ludwig Göransson, que é o compositor da trilha original. Mas essa âncora vale tanto para esses momentos muito fodas. Esse plano de sequência tipo, é uma das melhores cenas dos últimos anos, com alguma tranquilidade. Mas também vai pro momento mais bizarro do filme. E tem, sabe? Até quando, porque tem os momentos em que ele parece que ele vai derrapar. Eu falei, por exemplo, que os vampiros estão atrás de música. Tem uma hora que o personagem do Jack O'Connell, que é meio que o líder dos vampiros, ele fala isso de forma até bem didática e expositiva. E aí, nesse momento eu parei e pensei, falei, caralho, que bagulho idiota, que motivação idiota. E de fato, quando você fala em voz alta, parece idiota. Mas não é tão idiota assim. Porque tá muito bem ancorado dentro desse filme, sabe? Dentro do que o filme queria fazer. Então eu acho que conversa, sabe? Nos momentos bons e ruins, essa trinca, ela serve como âncora e puxa o filme, sabe? Como um elemento que não só move os personagens, mas também alimenta a trama, sabe? É o que faz eles se entregarem quando eles morrem, mas também é o que faz eles lutarem pela vida, sabe? Então, é muito forte. É sempre um filme inteiro banhado pela história, pela ancestralidade,
seja quando ele vai pro terror, seja quando ele vai pro drama histórico. Porque é isso, sabe? Todos os personagens estão banhados, estão cercados por isso, e todos eles entendem que, de qualquer forma, tudo que importa é você ser livre. Você ser livre ao lado do seu irmão, você ser livre no pôr do sol, você ser livre do lado ou próximo daquilo ou do que. Porque tem um personagem, por exemplo, que a companhia dele é a música, e tá tudo bem. É, perto daquilo ou do que faz você se sentir vivo, sabe? Faz você se sentir, de fato, livre. Então é um filme que ele é muito bonito, o final dele é muito bonito, o final me pegou muito desprevenido, eu não esperava que o filme fosse ser concluído dessa forma. Inclusive é meio que uma cena pós-crédito, tá? Não saia quando os créditos começarem a aparecer na tela, porque tem uma cena relativamente grande, a conclusão do filme toda está após os primeiros nomezinhos dos créditos. E é um final muito bonito, é um final muito arrebatador, que, de novo, se conecta com tudo isso. Não gosto da ideia de amarrar, porque o roteiro não precisa ser necessariamente amarrado, mas amarra o filme de forma temática muito interessante, tanto nos bons quanto nos maus momentos. E eu amei. Saí do cinema completamente anestesiado e impactado pelo que fizeram Ryan Coogler e Michael B. Jordan em Pecadores. Então, é nota 5 de 5. Eu acho que estamos diante de um dos grandes filmes do ano. E aí eu espero que ele não vire tipo um Rivais da Vida, sabe? Um filme que estreou mais ou menos nessa época, um filme com muito tesão, uma trilha sonora maravilhosa, mas que vai acabar sendo esquecido no rolê, sabe? Eu espero que ele continue sendo lembrado e que ele, quem sabe, mesmo sendo terror, tenha alguma força aí nas premiações. Então, fica a dica, quem puder, assista nos cinemas Pecadores, de Ryan Coogler.